Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bom, vamos dar prosseguimento aqui então aos nossos estudos de ciências naturais. Vamos iniciar hoje um novo bloco de estudos, tá? Esse bloco de estudos ele está ligado ao planeta Terra, tá? Tudo que eu vou falar aqui em relação ao planeta Terra vai estar ligado à disciplina, a geociência chamada de geologia. Eu até coloquei aqui o símbolo da geologia para vocês, tá? A geologia ela é a ciência que vai estudar a estrutura do planeta Terra, tá? Vai estudar as rochas, vai estudar os eventos sismológicos, né? Vulcanismo, terremotos, enfim, tá? Então, o que nós vamos estudar a partir de agora nada mais são do que alguns temas relacionados às geociências chamada de geologia, tá? E aqui eu gostaria de fazer já no primeiro tópico justamente falar para vocês sobre um pouco da estrutura da Terra, tá? Bom, estrutura da Terra. Ao analisarmos a estrutura da Terra, a gente pode observar que ela é formada por três elementos básicos, né? A rocha, a água e o solo, tá? E para que essa estrutura da Terra chegasse nesse formato que ela se encontra hoje, tá? Ela passou por um processo de bilhões de anos, tá? Cerca de 4,6 bilhões de anos. E esse processo, tá? Foi um processo de condensação. Nuvens de gases, poeira cósmica, né? Ao longo desses 4,6 bilhões de anos, foram se condensando, foram se resfriando, formando, tá? Alguns minerais e metais que hoje a gente encontra facilmente aí na composição das rochas e de outros elementos que a gente encontra na estrutura da Terra, tá? Bom, a Terra ela tem um raio de aproximadamente 6.400 km. O que significa 6.400 km? É de uma ponta a outra, ou seja, de uma ponta do hemisfério norte até a ponta do hemisfério sul, ou seja, dos continentes, tá? Da Antártica, do Polo Norte, Polo Sul, enfim, Polo Norte, Polo Sul. Se a gente traçar uma reta entre esses dois polos, a gente vai encontrar aí uma distância em linha reta de 6.400 km. A mesma coisa entre os hemisférios ocidental e oriental. Se a gente traçar uma linha reta entre esses dois hemisférios, atravessando a Terra toda, nós vamos encontrar exatamente a mesma medida, que é algo em torno de 6.400 km. Tudo bem? Bom, com relação à estrutura da Terra, o que a gente pode entender? É que a Terra está dividida em três partes básicas, tá? E essas partes básicas eu vou destrinchando com vocês ao longo da aula, tá? Bom, a primeira parte é a crosta, depois nós temos o manto e o núcleo. Qual é a diferença entre essas três camadas, entre essas três divisões da Terra? Vamos ver? A primeira que eu vou trabalhar com vocês é a crosta terrestre, tá? A crosta terrestre ela é a camada mais externa, mais fina da Terra, tá? Ela tem uma espessura de cerca de 20 a 60 km de espessura, ou seja, ela tem de profundidade entre 20 e 60 km, tá? Essa crosta ela pode ser dividida em duas partes. Uma parte mais rochosa, ou seja, formada por rochas, que a gente chama de crosta continental, e a parte que se encontra água, né? Os rios, os oceanos, né? Os lagos, que nós chamamos de hidrosfera, ou também comumente chamada de crosta oceânica. Se a gente for comparar a Terra, por exemplo, com uma fruta, como por exemplo com um pêssego, certo? Um pêssego. A gente vai entender o seguinte, que a crosta terrestre ela se assemelha com a casca
do pêssego, ou seja, aquela parte de cima, aquela casquinha, aquela pelezinha que ela tem em cima, podemos assemelhar ela com a crosta terrestre, tudo bem? A segunda estrutura que eu quero trabalhar com vocês é o manto. O manto é a camada intermediária da Terra. Ela possui cerca de 2.900 km de espessura, tá? E ela é composta por uma substância pastosa chamada de magma, tá? Esse magma nada mais é do que um material formado por alguns elementos químicos como enxofre, tem presença de metais como ferro, níquel, tudo bem? E esse magma, né, ele pode acontecer de em algum momento ele se extravasar, ele sair para fora da Terra, tá? Quando esse magma que está no manto ele encontra a superfície da Terra, ele vai receber um outro nome, tá? É a lava que sai dos vulcões, tá? Além disso, a gente também pode encontrar no manto a presença de algumas rochas, tá? Juntamente com essas substâncias que eu falei para vocês, enxofre, cálcio, carbono, tá? Que vão estar lá dentro na composição, tá? É como se fosse uma calda, tá? É uma substância bem pastosa, bem viscosa, tudo bem? É interessante a gente falar que a temperatura dentro do manto é bem alta, tá? Algo que varia em torno de 1000 graus e 3000 graus, tá? É uma temperatura bem quente. É também nessa camada chamada de manto que a gente vai encontrar ali uma condição perfeita para que as placas tectônicas, que eu vou falar para vocês nas próximas aulas, para que as placas tectônicas que acomodam a parte da crosta terrestre, elas se movimentem, ela tenha uma fluidez na estrutura da Terra. Então as placas, que são as partes continentais e os blocos continentais, que estão ali compondo a estrutura da superfície da crosta terrestre, elas estão nadando sobre o manto, tá? O manto ele vai fazer esse movimento de para cima, para baixo, enfim, que as placas tectônicas elas vão deslizar, que elas vão se movimentar, tá? Essas placas tectônicas, não se preocupem, eu vou trabalhar com esse tema com vocês mais adiante. A terceira e última camada que eu gostaria de trabalhar com vocês nessa aula é o núcleo, tá? O núcleo nada mais é do que a parte mais interna da Terra, tá? Se eu for comparar a Terra com o pêssego, como já falei para vocês, a crosta ela é a casca, o manto é a parte da polpa da fruta, certo? E o núcleo é como se fosse a semente do pêssego, tá? O núcleo é a parte mais interna da Terra, é a parte mais densa. Ela tem uma grande extensão, ela ocupa um espaço de raio de aproximadamente 3.400 km, ou seja, o núcleo ele tem uma distância entre uma ponta e outra de 3.400 km. A sua composição basicamente é feita de ferro, que hoje a gente conhece pela fabricação de esquadrias, de portas, de portões, e níquel, que hoje a gente conhece principalmente pela fabricação das moedas. Tudo bem? É importante eu falar para vocês que a temperatura dentro do núcleo é bem superior à temperatura do manto. Enquanto o manto, a temperatura varia entre 1000 e 3000 graus, a temperatura dentro do núcleo é algo de aproximadamente 6000 graus, ou seja, bem quente, certo? É interessante eu falar para vocês que o núcleo ele é formado de duas partes, é composto de duas partes. Núcleo externo, o núcleo externo ele é mais líquido, tá? Formado de ferro e níquel derretido, fundido, tá? E o núcleo interno, tá? Que é feito de ferro e níquel em estado sólido. Tudo bem? Só você lembrar, a parte externa do núcleo
líquida. A parte mais interna, sólida. Tudo bem? Aqui para vocês visualizarem, eu trouxe esse perfil da Terra, tá? Como eu falei para vocês, suponha que essa escala aqui, que eu tenho aqui, fosse o pêssego. Essa parte mais de fora, aqui sublinhada em preto, seria a casca do pêssego, certo? Essa parte laranja, podemos comparar com a polpa do pêssego, a parte da fruta, propriamente dito, a carne da fruta, certo? E essa parte em cinza, podemos comparar com o núcleo, tá? Núcleo externo, aqui na parte de fora, e o miolinho aqui, núcleo interno. Tranquilo? Algumas considerações que eu gostaria de falar para vocês, que eu não falei nos slides anteriores. Bom, a Terra, ela então é formada por crosta, manto e núcleo, certo? Só que quando eu tenho a crosta, que é essa parte aqui, mais o manto superior, ou seja, a parte de cima do manto, que está agregado, que está ali junto com a superfície da Terra, nós temos uma camada, uma parte, uma coisa chamada de litosfera. Então a litosfera nada mais é do que a parte da crosta continental, ou seja, a parte rochosa do continente, e a parte aquática. E essa outra parte que é o manto superior, ou seja, a parte da cabeça do manto, certo? O manto propriamente dito é feito de manto superior, que está aqui em cinza, e a outra parte que nós chamamos de astenosfera, que é essa parte alaranjada, junto com essa parte amarela. Então isso aqui tudo aqui que você está vendo aqui, daqui para cá, nós consideramos como manto. O manto pode ser chamado de manto superior, e abaixo do manto superior nós temos a astenosfera, é a parte líquida propriamente dita, tá? Aqui, enquanto a crosta terrestre, que é essa parte aqui, tem algo em torno de 20 a 60 km de espessura, o manto, que é isso aqui tudo, tem algo em torno de 2.900 km de profundidade, tudo bem? Abaixo do manto, então, nós temos o núcleo, tá? O núcleo externo, que é feito de ferro e níquel em estado líquido, e núcleo interior, que tem algo em torno de que tem ferro e níquel em estado sólido, tá? Aqui, para ser mais exato, tá a espessura da Terra, o recorte da Terra até o centro, é algo em torno de 6.378 km, ou seja, essa profundidade aqui da Terra, o raio da Terra, é exatamente 6.378 quilômetros, tá, de espessura. Tranquilo? O que eu quero que você grave da aula de hoje? Que a Terra, ela é um planeta que passou por um processo de transformação de bilhões de anos, que se resfriou, certo? E que hoje a gente encontra em divisão em 3 partes básicas: crosta, manto e núcleo. A crosta, que eu falei para vocês, ela pode ser chamada de crosta continental, juntamente com a crosta oceânica, ou seja, a parte rochosa, juntamente com a parte onde abriga os oceanos, a parte aquática, certo? Nós temos o manto, que é a parte mais líquida, certo? E a gente viu aqui na imagem que o manto, ele pode ser manto superior, que está agregado, está junto com a superfície da Terra, com a crosta terrestre, e a parte líquida, propriamente dita, que a gente chama de astenosfera. A gente viu também que a crosta e o manto superior juntos vão formar a chamada litosfera, certo? E nós temos também o núcleo,
né? Eu falei para vocês que o núcleo é a parte do centro da Terra, tá? E eu falei para vocês que o núcleo pode se dividir em núcleo externo ou núcleo exterior, que é formado de ferro e níquel em estado líquido. E nós vimos também que o núcleo também pode se dividir em núcleo interior, que é a parte mais sólida, ou seja, ferro e níquel em estado sólido. Tranquilo, pessoal? Espero que tenha ficado muito claro para vocês. Vamos dar prosseguimento a este conteúdo na próxima aula. Tranquilo? Então, pessoal, gostaram da aula? Se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma colocação, não se esqueçam, entre na nossa sala do Google Classroom, faça seu comentário. Não deixe, pessoal, de ver o seu mural, não deixe de ver a aba das atividades, tá? Então, frequentemente, nosso contato vai ser pela Classroom. Então, fique atento ao seu mural de atividades, veja se tem alguma coisa, se eu postei algum vídeo naquele dia. Lembrando que, pessoal, essas aulas serão disponibilizadas toda segunda e toda sexta-feira. Tudo bem? Então, um grande abraço a todos, bons estudos e até a próxima.